Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. Queridos irmãos, estamos por aqui mais uma vez com o nosso objetivo de trazer entendimento para as nossas vidas através da santa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E hoje, nesta feita, o tema que o Senhor coloca no meu coração para falar com os amados irmãos, você que está chegando por aqui, estamos sempre buscando trazer algo da palavra de Deus para a edificação da vida do crente, do cristão, daquele que almeja e busca uma vida com Cristo, pelas misericórdias do Senhor. E hoje eu gostaria de falar com você sobre avivamento. O que é avivamento? Estes dias eu fiz uma pergunta em uma rede social sobre o que é avivamento. Porque temos vivido dias, como eu costumo falar, de enganos no meio do povo de Deus. Dias onde cada vez mais se confunde emoção com ação divina. Onde cada dia mais se confunde a ação do Espírito Santo com ações da carne, da carnalidade humana. E a pergunta ecoa: o que é avivamento? Como isso acontece? Eu gostaria de partilhar com você a palavra do Senhor que se encontra no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, no versículo 30, diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Glória a Deus por isso. Vamos ler apenas um versículo para não ficar extenso. Mas essa palavra ela tem tudo a ver com o que eu quero trazer para a sua vida neste dia. Interessante que nos dias de hoje, glória a Deus, e eu sou um continuista, eu creio na ação dos dons espirituais nos dias de hoje. Sou de um meio que é pentecostal. Porém, contudo e todavia, entretanto, nós vivemos uns dias, irmãos, um tempo em que há coisas que fogem do pentecostalismo. Há coisas que fogem da palavra de Deus dentro do nosso meio. Como, por exemplo, vemos muitas coisas. O que é o avivamento? Novamente vem a pergunta. São pulos? São gritos? São rodopios? Não, irmão. A verdade é, não é nada disso. Avivamento não é pulo, avivamento não é grito, avivamento não é rodopios, avivamento não é arrepios. Não, não é nada disso. Avivamento é arrependimento. Avivamento é renovação espiritual na vida do homem. Avivamento muitas vezes é confundido com manifestações de poder. Manifestação de poder é uma coisa e avivamento é outra. Manifestação de poder é o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, onde a igreja primitiva que orava em um cenáculo com cerca de 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo, se cumprindo assim a promessa do Senhor Jesus Cristo, registrado em Lucas capítulo 24. Então ali há uma manifestação de poder da parte de Deus na vida daqueles crentes. E se você observar, você vai ver que eles não rodopiaram, eles não saíram rodando e fazendo helicóptero, não saíram caindo pelo chão, nem batendo em ninguém, não saíram marchando, não saíram cortando laço, nada contra. Mas isso não é avivamento. E também não é manifestação de poder. Nem línguas estranhas é termômetro de espiritualidade para ninguém. Porque, infelizmente, até um dom, que é o dom das línguas, hoje em dia também serve até mesmo um engano, serve também como termômetro de espiritualidade. Às vezes, por muitas vezes nós vemos alguém pregando e ministrando,
e está levando uma mensagem ali que o povo está mais fora do que dentro, e daqui a pouco solta uma língua estranha ali para aquele termômetro de espiritualidade para que os crentes glorifiquem. E acontece, muitas vezes dá certo. Porém, isso não é avivamento. Isso também não é manifestação de poder. Porém, manifestação de poder nós falaremos outro dia, se assim Deus nos conceder e nos permitir. Porque Jesus disse que a palavra de Deus nos libertaria. O conhecimento de Deus e da sua palavra nos liberta dos enganos. E é disso que precisamos nesses últimos dias. Da exposição da palavra de Deus assim como ela é. Não com achismos, não com o que eu penso apenas ou com o que eu acho, mas com aquilo que de fato ela significa. Com o entendimento correto da palavra de Deus, com uma exegese correta, para que entendamos o que de fato a palavra de Deus diz sobre algumas coisas. E voltando ao texto, para que nós venhamos tirar algo para a nossa vida, olhamos a história de Elias aqui em cima do Monte Carmelo, e eu escolhi essa história justamente por isso. Porque nessa história, nesse cenário, desceu fogo do céu, o que muitas vezes se espera que aconteça no nosso meio. Teve a resposta de Deus, teve gente se cortando, fazendo um monte de coisas, pura carnalidade. Mas a Bíblia nos diz que Elias fez algo muito importante e essencial. Elias restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Glória a Deus. E querido irmão, querida irmã, só há avivamento na sua vida, querido, quando há uma restauração do altar do Senhor. E neste tempo aqui, o altar de Deus ficava no templo. Aqui, nesse cenário, foi no Monte Carmelo. Porém, para que a gente entenda, para os nossos dias, o que seria o altar do Senhor. E a palavra de Deus, ela nos dá a dica, ela nos dá a orientação, que o altar do Senhor, o apóstolo Paulo escreve a sua primeira carta à igreja em Corinto e diz no capítulo 6 e no versículo 19, assim: acaso não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus? Glória a Deus. E que não sois vós, diz vós mesmos, porque fostes comprado por alto preço. Agora, pois, é isso já o versículo 20. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O santuário de Deus hoje, irmão, é todo homem e toda mulher que decidiu aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e assim viver para Ele, com Ele e por Ele. O altar do Senhor hoje, querido, é o teu coração, é a tua vida. É este altar que precisa ser avivado. Só se aviva aquilo que está morto. Então, para se haver avivamento, precisa ser restaurado. E para ser restaurado, ele precisa ser consertado. Ele precisa ser purificado. Consertado do quê, Romildo? Purificado do quê? Da idolatria do nosso coração. Das mágoas, dos rancores, dos traumas, da incredulidade, da falta de amor. É isso que precisa ser restaurado. E isso só acontece através da exposição fiel das Escrituras do nosso Deus. Porque quem faz não é o homem, quem faz não é oratória ou eloquência de ninguém. Quem faz é o Espírito Santo de Deus, através da palavra do Senhor, como Jesus falou em João 15, que os discípulos estavam limpos pela palavra que ele os tinha falado. Então é esta palavra de Deus que, quando ministrada fielmente, ela vai gerar em nós a fé, que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar
por este caminho, por este meio, e fazer com que haja uma restauração em nossos corações, em nossas vidas, para que Deus seja glorificado e assim haja um avivamento em mim e em você, querido. Então esqueça isso. Avivamento é uma vida pessoal consagrada a Deus. Avivamento não significa visibilidade. Avivamento não significa movimentos. Avivamento não significa holofotes ou emocionalismo. Avivamento significa quebrantamento, arrependimento, desejo por Deus e por sua palavra, abandono de idolatria, abandono de práticas que irritam ao Senhor, como injustiças, como calúnias e difamações, língua maliciosa. Glória a Deus. Avivamento significa uma mudança de dentro para fora. Antes desse povo ser avivado aqui, Elias restaurou o altar. E depois que orou e o Senhor respondeu, e você provavelmente conhece a história, o povo caiu de joelhos arrependido e reconhecendo que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Glória a Deus. E foi através do arrependimento. Toda vez que o Senhor queria gerar um avivamento na vida do seu povo, o povo de Israel, Ele faria com que um profeta chegasse a este povo e levasse a palavra de Deus, que era a palavra de arrependimento. Então, para sermos avivados, precisamos nos arrepender das nossas faltas, das nossas falhas, daquilo que fazemos, pensamos ou falamos que não agrada ao Senhor. É aí que somos avivados. Por muitas vezes, em algumas ministrações, é comum chegarmos e vermos campanhas do avivamento, campanhas do jejum para que o Senhor venha batizar com o Espírito Santo. E às vezes pregadores fazem apelos e chamam pessoas à frente e quem quer ser batizado agora com o Espírito Santo, como coisa que o Espírito Santo de Deus ele habitasse em templo sujo. Glória a Deus, e não habita. Não há como jorrar duas águas da mesma fonte. Ou é santo ou é impuro. Glória a Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele só habita em uma casa restaurada, querido. O Espírito Santo de Deus, ele só habita em uma casa renovada. Quando o Senhor Jesus fala lá em Mateus que quando o Senhor entra, ele dá ele fala a parábola, né, da casa, uma metáfora da casa, que quando o Senhor purifica alguém e os demônios saem, a casa que eles voltam, a casa está adornada, está cheirosa, está organizada, está purificada. É isso que acontece antes do Espírito Santo de Deus entrar na tua vida, querido, e você ser avivado, renovado, e depois, consequentemente, ser revestido de poder. Primeiro o Senhor te purifica. Primeiro você se permite ser purificado, ser tratado, ser cuidado. Depois, o Senhor passa a habitar. O Espírito Santo de Deus passa a habitar em você, avivando-te para a glória do nome dele. Como está escrito na carta em 1 Coríntios, capítulo 6, e no versículo 19. Você se torna templo de Deus, morada do seu Santo Espírito, quando a casa é restaurada, quando a casa é adornada, quando a casa é organizada, quando a casa é purificada. Glória a Deus. Este é o avivamento. O avivamento não é fala. O avivamento, repito para você que me ouve, não é movimento. Avivamento é uma vida cheia do Espírito Santo.
E uma vida cheia do Espírito Santo, queridos, é uma vida de renúncia. É uma vida de entrega. É uma vida de um coração sincero, temente e entregue diante do Senhor. Sem máscaras, sem capas. É aí onde há o verdadeiro avivamento. Eu poderia falar muitas outras coisas. Porém, a minha ideia aqui é trazer uma reflexão de Deus para mim e para a tua vida. Você que gosta de aprender da palavra de Deus. Porque nos últimos dias os enganos têm desvirtuado muitos dos santos. E a palavra do Senhor diz, pelo profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 5, se não me engano. Glória a Deus, deixa eu ver. Aliás, versículo 3. A palavra de Deus diz, voz do que clama no deserto. Fazei um ermo, vereda reta para o Senhor. Ou seja, os homens de Deus, as mulheres de Deus precisam se levantar para falar da palavra de Deus para aquele que anda errante, para aquele que ainda não conhece a palavra do Senhor. Porque muitos são os enganos, muitos são os movimentos, muitos são muitas outras coisas, mas muitas vezes não é Deus, querido. Repito, avivamento não é grito, avivamento não é movimento, não são rodopios. Eu gostaria de partilhar algo que marcou a história de um avivalista, um homem chamado Jonathan Edwards, e ele ministrou um sermão pela segunda vez em uma cidade chamada Enfield, no estádio de Connecticut, é este o nome, glória a Deus, em 8 de julho de 1741. Ele ministrou o sermão com o tema Pecadores nas mãos de um Deus irado. Com em uma mão a lamparina para acender o ambiente e em outra mão o esboço escrito. E ele ministrou para aquelas pessoas. E falou da ira do Senhor. Falou que era necessário se voltarmos para Deus para sermos restaurados por Ele. E naquele grande dia houve um avivamento. Naquela pregação houve um avivamento. Relatos contam que pessoas se agarravam às pilastras. Pessoas caíam no chão, dessa vez não com movimentos estranhos, mas chorando. Pedindo por misericórdias, por entender. E o temor do Senhor entrar naqueles corações e entenderem que precisavam ser restaurados pelo Senhor e pela sua palavra. Compreenderam que precisavam ser mudados para a glória de Deus. Isto é avivamento. Ser avivado por Deus e por sua palavra. O profeta Abacuque, em seu livro que leva o seu nome no capítulo 3, no versículo 2, Abacuque faz uma oração. Homem de Deus, temente a Deus, confiante no Senhor, vendo a situação que o povo de Israel se encontrava, distante dos caminhos do Senhor, longe da vontade de Deus, Abacuque faz uma oração. E Abacuque diz no capítulo 3, no versículo 2, aviva a tua obra. Abacuque não estava pedindo movimentos. Abacuque não estava pedindo demonstrações de poder. Abacuque não estava pedindo revelações, divulgações de CPF, por aí vai. Não vou entrar nesse mérito, glória a Deus. Mas Abacuque diz em sua oração, e ele pede ao Senhor, aviva a tua obra. Ele pede para o Senhor restaurar o povo de Israel. O Senhor Jesus Cristo, lá na carta ao Apocalipse, que João recebeu a dádiva para repassar ao mundo, no capítulo 3, o Senhor diz, lembra-te de onde caíste
e volta às primeiras obras, volta ao primeiro amor. Voltar-se para Deus, isto é avivamento. A palavra de Deus diz lá no livro de Neemias que quando os cativos voltaram da Babilônia, após os 70 anos de exílio, o povo pediu, o povo clamou ao escriba Esdras que lesse a palavra de Deus. E a Bíblia nos conta que Esdras começou pela manhã até ao meio-dia em diante, e o povo de pé para ouvir a palavra de Deus. Então, o avivamento quem promove é a palavra de Deus, pelo Espírito Santo do Senhor. Que a palavra de Deus vai gerar fé. Como diz Tiago, a palavra em vós implantada. Ou seja, não estava em você, mas ela foi implantada e a semente da fé foi gerada, pelo qual o Espírito Santo vai trabalhar na minha e na tua vida. Este é, sim, um avivamento. Glória a Deus por isso. Então, que você possa entender que o Senhor pode te avivar aonde você estiver. Avivamento acontece no secreto. Avivamento acontece onde só você e o Senhor estão. A maior revelação é aquela que o Senhor se revela para você dentro da sua palavra. O maior milagre que você pode ver é você se olhar lá na frente e não reconhecer o homem que você era lá atrás. E não reconhecer a mulher que você era lá atrás. Esse é o maior milagre. A maior revelação é você ser tocado, ministrado pelo Espírito Santo de Deus através da sua palavra. Não se engane, meu irmão. Não se engane com movimentações. O Senhor quer avivar você. O Senhor quer fazer na sua vida um avivamento para que através da sua vida, como disse a carta a 1 Coríntios, a primeira carta aos Coríntios no capítulo 6 e agora no versículo 20, Paulo diz assim: agora glorificai a Deus com o vosso corpo. Então toda vez que você decide não se corromper, decide não fazer parte da mentira, da corrupção, do engano, você está sendo avivado e glorificando a Deus com o seu corpo. O altar de Deus hoje é o coração do homem. Então, restaura esse altar para o Senhor. Pergunta ao Senhor o que você precisa tirar, aonde precisa ser consertado. Tira também as cinzas, para que possa haver fogo novo. Põe lenha nova, para que esse altar de Deus venha queimar cada vez mais em teu coração. Como diz a palavra de Deus, não deixe o fogo se apagar. Esse é o avivamento na vida do crente. Este é o agir de Deus de dentro para fora na vida do cristão. Se você busca avivamento, busca uma vida com Deus. Você vai ver que o Senhor vai te proporcionar situações e ocasiões para que você possa ser canal de bênçãos na vida de alguém. Você vai ver que depois da restauração do altar, vai haver sim as manifestações de poder. Porque o fogo só vem depois da restauração do altar. Então apresenta o teu coração diante de Deus, meu irmão. Apresenta ao Senhor este altar. Pede ao Senhor que faça aquilo que você não pode fazer. E que o Senhor ele venha se revelar na tua vida. Que o Senhor
ele venha fazer com que você tenha as experiências necessárias da parte dele, para que não seja enganado e nem levado ou levada por todo vento de doutrina, como disse bem o apóstolo Paulo. Que você possa ser instruído na palavra de Deus e servir como um instrumento para glorificar a Deus, para que Deus te use desmascarando as mentiras do inferno, para que Deus te use com ousadia nas profecias, para que Deus te use na operação dos milagres. Glória a Deus. Não se deixe levar pelos movimentos. Não se deixe levar pelos enganos. Não se deixe levar pelas aparências, porque nem tudo que parece é. Há um provérbio popular que diz que nem tudo que reluz é ouro. Às vezes só aparenta brilho. Às vezes só aparenta fogo, mas é fogo estranho. Às vezes aparenta ter fruto, mas quando vai ver, não tem. Porque os frutos são, irmão, perceptíveis através das atitudes. As nossas atitudes falam mais do que as nossas palavras. E os frutos serão vistos através da nossa vida. O avivamento, ele vai fazer com que as pessoas vejam os frutos na tua vida, a ponto de reconhecerem que Deus está contigo, que o avivamento que houve em você foi um avivamento genuíno, pois transformou e restaurou um altar que antes era morto, um altar que antes era quebrado para Deus, mas servia para ídolos e para adorações das coisas malignas, como a Bíblia nos diz que outrora andávamos errantes e adorávamos e cultuávamos homens e coisas que aborrecem a Deus. Hoje, restaurado, consertado, renovado, para a glória de Deus, para a ação do seu Santo Espírito, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Que o Senhor venha testificar essa palavra no teu coração. Que essa palavra ela encontre um lugar fértil nas terras do teu coração e ela venha germinar, ela venha frutificar, ela venha fazer com que cresça, floresça e dê frutos para a glória de Deus. Para que você cada vez mais seja avivado pelo Senhor. Seja renovado por Deus. Que o Senhor possa te renovar na oração no teu quarto. Que o Senhor te renove na leitura da palavra. Que o Senhor te renove nos louvores entoados por sua boca. Que Deus te abençoe. Que você possa aproveitar a boa, perfeita vontade de Deus para a tua vida. Estamos vivendo, os irmãos, dias tenebrosos. Tem se levantado muita gente. E muita gente tem sido enganada por falta do conhecimento e o entendimento correto da palavra de Deus. Então não busque apenas sentimentos. Busque razão dentro da palavra de Deus, porque o crente também pensa. O cristão, ele pensa. O cristão, ele tem as suas faculdades mentais e intelectuais e a capacidade de discernir aquilo que vem de Deus e o que não vem pelo seu Santo Espírito.
Então, seja abençoado por esta palavra. Não se deixe levar por todo o vento de doutrina. Que o Senhor possa e gere um avivamento todos os dias na tua vida, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Se você for edificado, abençoe outras pessoas com essa palavra. Envia para alguém, para que alguém possa ser tocado e que o Senhor venha fazer a obra na vida dele ou na vida dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, para a glória de Deus.